A gente vai acompanhando essas imagens enquanto eu sigo aqui a nossa conversa. Eu quero conversar com dois brasileiros que moram há 14 anos em Israel, que é a Karen Rosenthal Nigri e o Michel Nigri. Eles vão chegar ao vivo aqui agora e que vão trazer um pouco também da impressão da situação que eles estão vivendo. É um prazer falar com vocês, toda a nossa solidariedade e também todo o nosso acolhimento aí para vocês e para a família de vocês. Quero entender aonde que vocês estão, né? Em que localização que fica no território israelense e como que vocês têm tentado se proteger junto com a família. Bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós estamos em Modi'in, na cidade que fica na região central de Israel, fica entre Jerusalém e Tel Aviv. Nós temos 3 crianças, viemos para Israel há 14 anos, como você disse, todos nasceram aqui, a gente veio do Rio de Janeiro. E realmente até um ambiente de muita tensão no ar, e a sociedade israelense, recentemente, depois da divulgação de que realmente foi um massacre que lembrou e reabriu as feridas do Holocausto, a sociedade israelense, assustada, espera uma resposta clara do Bibi com relação qual é o objetivo da guerra. Nós estamos ouvindo aqui em Israel expressões, um certo tipo de enigma ainda, ou também respeitando a necessidade de, digamos assim, de segredos e de guerra, mas o fato é que o Bibi ele usa expressões do tipo: vamos transformar Gaza numa ilha de ruínas, vamos restabelecer um plano para os próximos 50 anos com Gaza. E a sociedade aqui em Israel está se perguntando hoje o que isso significa. No limite, a verdade é que nesse ano a gente comemora, entre aspas, os 30 anos do Acordo de Oslo, que foi o momento em que Israel se retirou do controle militar daquela região da faixa de Gaza, com a promessa de que... E da Cisjordânia, com a promessa que o acordo seria terra por paz. Eu acho que hoje, essa semana, essa guerra é um marco histórico, é o 11 de setembro de Israel, Com certeza. E esse acordo de Oslo, ele foi rasgado. Aqui em Israel, a sensação da sociedade é que não deu certo. A gente entregou a terra, o acordo foi assinado e o que a gente recebeu foi um massacre, como a gente não via desde o tempo do Holocausto. Karen, eu gostaria que você nos contasse também como foi a reação da sua família, né? Vocês têm crianças aí, se não me engano, né? Vocês têm filhos. Sim. E como que foi a reação? Porque nós, adultos, nós temos uma capacidade maior de compreender toda a situação. Agora, as crianças muitas vezes elas têm feito perguntas bem difíceis para os pais desde que esse bombardeio se intensificou. E como que foi que os filhos de vocês perguntaram isso e como que vocês têm lidado com essa quantidade de informação e de cenas horríveis também que nós acompanhamos desde o último sábado? Essa questão de como envolver as crianças no assunto, porque eles não podem também ficar totalmente, não tem como, né, ficar imune ao que está acontecendo. Exatamente. Enfim, não tem escolas estão fechadas e tudo mais. É uma questão delicada mesmo, que, enfim, a gente pensou junto qual era a melhor forma de fazer. Então, em relação aos nossos filhos, o que a gente tem feito é filtrar as informações que chegam até eles. Então, por exemplo, todos os aplicativos de redes sociais, eles não têm acesso, as notícias que a gente escuta, porque a nossa vontade é ficar ligado nos canais de jornais. Aqui, aliás, todos os canais de televisão só passam notícias o dia inteiro. Não existe mais programação na televisão normal, não tem filme, seriados, nada, é só notícias o tempo inteiro. Então, a nossa vontade é ficar ligado o tempo inteiro nas notícias, mas a gente não bota a televisão ligada e a gente escuta no fone de ouvido do telefone, justamente para não estar expondo as crianças a tanta informação, tantas histórias
horrorosas. Então, eles sabem o que está acontecendo, eles escutam os mísseis, porque aqui na nossa cidade, a gente fica, como o Michel falou, a gente fica entre Jerusalém e Tel Aviv, então é uma região onde a gente consegue ouvir quando tem mísseis assim, em toda a área central de Israel. Por acaso da nossa varanda dá, inclusive, para ver as interceptações e tudo mais. Então, eles escutam, eles identificam, se assustam com os barulhos, eles sabem o que está acontecendo, mas os detalhes horrorosos, enfim, a gente mesmo evitar, então, para as crianças, mais ainda, é muito difícil. E, assim, todos os apartamentos aqui tem os mais novos, né, de alguns anos para cá, tem abrigos antibomba, tem quartos antibomba, bunkers, né, dentro do apartamento. Então, o que a gente fez foi colocar as crianças para dormir nesse quarto. Então, eles sentem a mudança também, né, de rotina, entendem que tem um perigo maior. Mas, enfim, dessa maneira a gente tenta filtrar o tipo de informação que eles têm acesso. A gente está vendo mais uma aeronave da Força, neste caso da Presidência da República, seguindo para o Egito para resgatar brasileiros que queiram ser repatriados. Em algum momento isso passou pela cabeça de vocês, hein, Michel e Karen? É uma pergunta importante. Essa reflexão é importante até porque a gente está recebendo o caminho contrário. Interessante isso. A verdade é que o nosso destino está ligado com o povo judeu. A gente não consegue se ver longe de Israel. Durante os últimos séculos, a verdade é que o povo judeu fugiu de cidade em cidade. A cada massacre, a cada pogrom, a cada holocausto, o povo judeu teve que pular e fugir de cada massacre para um lugar diferente. Pela primeira vez, a gente agora tem como se defender. A gente agora tem um Estado, recebemos a nossa oportunidade, com autonomia, de nos defender com o nosso exército, no nosso Estado. Então, não passa pela cabeça, em momento algum, sair e voltar para Auschwitz, e voltar para pular de cidade em cidade, voltar para Treblinka. Isso não é uma opção. A opção agora, a história não volta para trás. O momento histórico nosso é diferente. O Estado de Israel é o nosso lar, é onde a gente se sente mais seguro no mundo. Na verdade, se eu puder confessar isso para vocês, eu fiquei um pouco até impressionado, porque nesse momento difícil, todos os israelenses que estão fora de Israel... Sim, isso é impressionante. Impressionante. Eles estão lotando aviões porque receberam um chamado de reservistas e porque estão vindo ajudar. As pessoas estão vindo para cá. Do Brasil, a gente recebeu depoimentos e pedidos de ajuda. Pessoas que querem, eu acho que eu tenho que ir morar em Israel. Depoimentos de amigos nossos que nasceram no Brasil e que se sentiam seguros no Brasil. E que hoje em dia falam, eu estou assustado com o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Acreditavam que estavam num momento diferente, que a história... Que a humanidade tinha avançado. Que a humanidade teria avançado e tal. Sempre escutaram dos seus avós aquele conto, aquela história falando, olha, a gente veio da Polônia, a gente veio da Europa, cuidado, você nunca vai se sentir seguro, cuidado, saiba. Ano que vem em Jerusalém, quando você puder, volta para casa. E agora não, agora a gente está bem, agora a gente está tranquilo, e as pessoas estão ligando para a gente no movimento contrário. Eu entendo que o Brasil enviou os aviões para fazer o resgate das pessoas que querem ser repatriadas. Das pessoas que são turistas, talvez estão aqui de passagem e tal. Sim. Mas nós, como parte do povo judeu, o nosso destino está ligado ao povo. O Alan Gani vai participar da nossa entrevista. Gani, vai lá. Boa tarde, Michel. Cara, aliás, boa noite. Sim. Vocês moraram no Rio de Janeiro, né? Ou pelo menos acho que o Michel falou que morou no Rio de Janeiro. Sim. Que é uma cidade extremamente violenta e, de certa forma, a gente pode falar também que é uma cidade que vive em guerra. Se você pudesse traçar uma comparação da sensação de insegurança que você vive hoje em Israel com o Rio de Janeiro, é possível? Onde é que é maior essa sensação de insegurança, a violência presente no dia a dia? Como é que se dá? Como é que ocorre essa comparação? Ou ela não tem nada a ver? Enfim.
Olha, eu acho que se a gente tem que separar o que está acontecendo agora, nesse momento, e o que é a vida aqui em Israel normalmente, né? A gente sempre vê pessoas questionando, né? Nossa, mas por que vocês foram morar aí? É tão perigoso, etc. Eu posso te dizer que a sensação de perigo que a gente vivia no Rio de Janeiro, de violência e etc., né? Não preciso explicar, todo mundo conhece, era muito, muito, muito forte. Os nossos filhos, quando a gente levava eles para visitar a família no Brasil, não entendiam por que precisavam andar de mão dada na rua, não entendiam o que eram aquelas pessoas deitadas na rua, né? Infelizmente, tem pessoas que estão em situação de rua, e aquilo para os nossos filhos é uma coisa totalmente estranha, eles não entendem. Aqui a vida no dia a dia, normalmente, né? Agora a gente está numa situação de exceção de guerra, é uma vida tranquila, as crianças vão para a escola sozinhas, de ônibus, transporte público, andam na rua, vão passear no shopping. Nossos filhos têm 7, 11 e 13. Nossa. Os mais velhos andam tranquilamente sozinhos, às vezes buscam a menor no jardim, né, que é aqui perto. Enfim, é uma vida tranquila, pacata. A ameaça do terrorismo, ela existe, mas a gente no dia a dia não sente isso. A gente não sente essa ameaça, entendeu? Essa tensão. A não ser que você vá para lugares muito específicos, obviamente. Se você for para a fronteira lá perto de Gaza, se você for para alguns lugares em Jerusalém, tem sim lugares onde isso é mais sentido, mas na maior parte das cidades não é dessa forma. Eu poderia acrescentar o seguinte nesse aspecto: aqui o mocinho é o mocinho e o bandido é o bandido. No Rio, a sensação era que se a gente considerar também o Hamas como uma milícia terrorista armada que tomou a faixa de Gaza como um território para si e domina aquela população com mão forte, se você imaginar, você pode fazer um paralelo isso com o Rio de Janeiro, que tem uma série de milícias, mas que as coisas são... os territórios não tem uma fronteira. Então, as entidades se misturam, as áreas se misturam. Aqui em Israel, a gente sabe muito bem quem é o nosso inimigo e quem está nos protegendo. E isso nos dá muito mais segurança do que a incerteza de você andar na rua, em qualquer esquina, você pode entrar numa outra zona e você... Quer dizer, aqui as coisas são muito bem definidas. Michel e Karen, o Fábio Piperno tem uma pergunta. Vai lá, Piperno. Boa noite a vocês. Eu imagino que no cotidiano de uma família, média de uma família normal em Israel, ocorram muitos contatos, por exemplo, com pessoas de comunidades árabes, né, que estão integradas aí à sociedade israelense. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: como é que vocês passam a enxergar isso? E lá na Cisjordânia, por exemplo, que é uma área em que há muitos assentamentos ao lado de pessoas de origem palestina, como é que vocês enxergam esse tipo de relacionamento a partir de agora? Olha, uma coisa interessante é que muitas dessas pessoas que vivem nesses assentamentos, principalmente na Cisjordânia, etc., sempre contam que, na verdade, eles são os que têm mais proximidade com os árabes, porque eles são vizinhos, eles moram perto, eles trabalham juntos, um compra no supermercado do outro, eles têm um contato muito mais intenso no dia a dia com os árabes do que as pessoas que moram, enfim, nas grandes cidades israelenses, que você tem também, mas lá o contato é mais próximo, porque imagina que são uma vila árabe e uma vila de judeus, pequenas comunidades, que precisam umas das outras para sobreviver. Então, quem faz a obra, né, a pessoa que faz a obra na casa de um, ou o supermercado do outro. Então, essa troca existe muito. Inclusive, antes de Israel se retirar de Gaza, em 2005, da faixa de Gaza, quando a faixa de Gaza ainda estava sob o controle israelense, e voltando um pouco mais, antes da primeira intifada, que foi uma mudança de paradigma, os israelenses frequentavam a faixa de Gaza, tinham relações com os árabes. Eu tive um chefe aqui que contava que tinha um restaurante, que a melhor shawarma, o melhor hummus era não sei em qual restaurante lá na faixa de Gaza. Ele conhece super bem a região.
a convivência era pacífica, era viável, mas, especialmente depois da primeira intifada, isso foi uma mudança de paradigma, e com a saída, né, de Israel do território de Gaza em 2005, enfim, isso inviabilizou. O que eu acho que está acontecendo, essa guerra hoje, o que eu sinto eu não sinto que houve ou que haverá uma piora na relação com os árabes dentro de Israel. Isso eu realmente não sinto, ao contrário, a gente pode ver, inclusive, comunidades, por exemplo, os drusos, que têm mais proximidade étnica, né, com os árabes muçulmanos do que com os judeus, eles estão super apoiando a resposta de Israel, eles servem no exército, eles estão do lado do país, eles falam, olha, a gente não está nem entendendo por que está continuando a política de avisar. Israel tem uma política que dá um aviso num prédio ou num lugar que eles vão bombardear, por exemplo, para as pessoas saírem. E os drusos estão falando, não estamos entendendo, agora eles passaram de todos os limites. Então, tem uma comoção, inclusive, entre a população árabe israelense, que em outros momentos teve, sim, momentos mais complicados de revolta e de enfim, em outros momentos no passado, há poucos anos atrás. Dessa vez, a gente não está sentindo isso. A gente não está sentindo que eles estão se envolvendo ou concordando com o que foi feito com os habitantes do Sul. E é importante também adicionar o seguinte, que, na verdade, os árabes, que são 20% da população israelense, eles não trocam Israel por faixa da Gaza. Sim. Eles não querem sair daqui para ir para a Cisjordânia. Eles não querem sair daqui para ir para Gaza. É o contrário, o movimento é o contrário. Diariamente, pelos portões de Gaza, entravam milhares de palestinos para dentro da terra de Israel, buscando trabalho, sustento e manter suas famílias. São pessoas normais que querem poder viver e fugir da opressão. Nós estamos aqui tratando de temas que às vezes se misturam, como as questões territoriais daqui de Israel, os mapas são diversos. Mas assim, os sistemas se misturam, mas existe Israel, existem os árabes que vivem na região e existe o Hamas. Então essa guerra agora é contra o Hamas, que oprime tanto esses árabes quanto a nós. Então o conflito aqui é de um governo de terror que causa o terror para tanto os israelenses, a população deles, como a nós também. Michel e Karen, muito obrigado por conversar conosco nessa quinta-feira. Eu desejo sorte, força e a nossa solidariedade aí para vocês, para sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Espero que a gente possa se falar em um outro momento melhor. Com certeza. Muito obrigada. Até mais, um grande abraço.